Olá, pessoal, boa noite. Como a gente conversou a semana passada, hoje a gente vai falar sobre o alojamento em conjunto, né? Então, vamos falar que o alojamento em conjunto, ele tem um objetivo, né? E o objetivo é a supervisão e o apoio à mãe e ao seu filho no puérpero mediato. O que quer dizer puérpero mediato? É quando o bebê nasce, tá? E educação aos pais sobre os cuidados requeridos com o seu filho. Então, conforme a gente vai fazendo aqui os atendimentos, a gente vai também orientando a mãezinha sobre o seu bebê, tá? Ações a serem desenvolvidas no alojamento conjunto. Então, lá existe uma planta física, né? E ele deve ser localizado próximo aos demais setores de internação perinatal. Então, quando a gente fala de alojamento conjunto, a gente fala que ele tem que ter a planta física e ele deve ser próximo ao berçário, né? Ou até mesmo a UTI. Por quê? Porque qualquer problema que tiver, esse recém-nascido, a gente já pode transferir e fazer o atendimento imediato, tá? Então, facilita dessa forma o seu funcionamento coordenado, uma vez que permite que alguns dos membros da equipe possam cumprir funções nos diferentes setores da área, sem necessidade de grandes deslocamentos, tá? Dimensão. A área ocupada pelo binômio mãe e filho, binômio quer dizer o local onde fica a mãe e o filho, é de aproximadamente 5 metros quadrados, o que permitirá a permanência do leito da mãe e o berço do seu filho. Então, o berço, ele fica próximo à cama da mãe, tá? Uma mesa de cabeceira e uma cadeira ou poltrona que permita a permanência do pai ou outro acompanhante. Por quê? Porque sim, pode ficar com acompanhante. Cada serviço deverá fazer as adaptações necessárias de acordo com as suas possibilidades. O número de leito estará em função do número de partos anuais e do tempo de permanência de cada binômio no setor. Em uma maternidade com 1.000 partos anuais, com uma ocupação de 70% do número de leitos, será de 12, tá? Outras coisas que a gente precisa prestar atenção na iluminação, né? O local tem que ser muito bem iluminado. Nas paredes, né? Pisos, temperatura, lavatório, posto de enfermagem, área administrativa, sanitários, seguem a mesma orientação dos outros setores. Deve haver um lavatório em cada enfermaria. A equipe de enfermagem. Recomenda-se uma pessoa com um nível de auxiliar de enfermagem e com treinamento na área perinatal, para cada 6 a 8 binômios de mãe e filho. Tá? Então, não pode dar conta? Pode, porque a mãe também está ali para auxiliar. Ela cuida do seu bebê, né? Além da sua responsabilidade nos cuidados de enfermagem da mãe e do recém-nascido. Deve oferecer apoio de forma permanente e transmitir conhecimentos de higiene, amamentação e cuidados com as mamas. Um médico. Ele precisa ser um médico neonatologista ou pediatra, com treinamento em neonatologia, que possa visitar diariamente todos os recém-nascidos. Um médico obstetra, que deverá passar visita diariamente em todas as mães internadas no setor, participando da orientação dos pais e do pessoal no que concerne aos cuidados da mãe. Devem estar disponíveis 24 horas por dia para atender as consultas sobre as mães internadas. Tá? Então, aí a gente tem um psicólogo e uma assistente social. É desejável a participação desses profissionais no planejamento das atividades. Procedimentos gerais. Os binômios, mãe e filho, ingressarão no setor procedente da sala de parto ou do setor de cuidados intermediários. Ao ingressar no setor, a mãe deverá receber informações verbais e por escrito sobre o funcionamento do setor. Deverá ser evitado o ingresso de mães com doenças infecciosas que requeiram isolamento. Então, ela não pode estar no mesmo local porque ela pode infectar as outras mães e as crianças também. Mães com complicações obstétricas graves, mães psicopatas, puérperas pós-aborto, né? Mães de natimortos e mãe de recém-nascido mal formados. Por quê? Porque toda essa situação
vai precisar de uma atenção especial, diferente do que nós temos no alojamento conjunto com a mãe e o filho, sem nenhum tipo de problema. A alta. A alta é feito o exame físico completo do recém-nascido. O cartão da criança deverá ser preenchido com os dados sobre o nascimento e qualquer intercorrência que haja ocorrido durante a permanência, assim como eventuais exames realizados, tá? Que é o VDRL, tipagem sanguínea, fator RH, coleta de PKU. PKU é o exame do pezinho, tá? Primeiras vacinas, que é a BCG e hepatite B. A mãe será orientada sobre a importância do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do seu bebê, aleitamento materno, assim como os cuidados para a limpeza do coto umbilical. Na medida do possível, deverá ser agendada a consulta para o RN. Assistência ao recém-nascido na unidade de neonatologia. O atendimento ao recém-nascido inicia-se na sala de parto. O pediatra será prevenido pela enfermagem sobre o nascimento de todas as crianças. A enfermagem, ela tem que identificar o recém-nascido com pulseira própria ou feita com esparadrapo e colocada no antebraço e tornozelo, tá? Antigamente só fazia uma pulseira, hoje em dia a gente usa duas, tá? Registrar na ficha do recém-nascido sua impressão plantar e digital do polegar direito da mãe. Então, a gente vai colocar isso lá na carteirinha, tá? Em partos múltiplos, a ordem de nascimento deverá ser especificada nas pulseiras através do número 1, 2, 3, 4 ou mais, após o nome da mãe. Preencher a ficha do recém-nascido com os dados referentes às condições do nascimento, hora e data do parto. Cabe ao pediatra receber o recém-nascido em campo esterilizado e aquecido, enxugando convenientemente, impedindo seu resfriamento, avaliar a vitalidade do neonato, né, para decidir sobre as medidas de reanimação, aspirar as vias aéreas superiores se necessário, passar sonda nasogástrica para excluir atresia do esôfago, isso quer dizer, para saber se o esôfago não tem nenhum tipo de estreitamento ou se não tem saída, tá? Entregar o recém-nascido à mãe para que ela coloque no seio. Fazer a ligadura do cordão e o curativo no coto umbilical com solução a 70% ou álcool iodado a 1%. Inspecionar os vasos umbilicais. Anotar a eliminação de urina e mecônio. Proceder à credeização, instalando em cada olho uma gota de nitrato de prata a 1% de preparo recente, 3 dias, conservado em vidro escuro, porque senão ele perde a validade, tá? Então, a gente coloca lá uma gotinha em cada olho, tá? Preencher a ficha do RN, prescrever a alimentação, medicação e as medidas indicadas em cada caso, comunicar aos familiares e mostrar o recém-nascido. Cuidados gerais: limpar com água morna e sabão, removendo resíduos de sangue, mecônio e vernix, entre outras coisas, tá? Então, pode sim ter sangue, tá? Mecônio também pode estar presente e o vernix também pode estar presente, tá? Tomar peso e altura, estatura, perímetro cefálico. O peso deverá ser tomado no momento da alta ou mais vezes se houver indicação. Administrar a vitamina K1, que significa o canaquion, tá? A vitamina K, ela vai evitar hemorragias, então 2 miligramas VO para o recém-nascido de termo e sem patologia, 1 miligrama IM em prematuros ou recém-nascidos com patologia. Colocar o recém-nascido em decúbito lateral ou ventral. Ao médico cabe proceder ao exame físico detalhado e preencher devidamente a ficha do RN. Decidir se o recém-nascido irá para o setor de alojamento conjunto, setor de cuidados intermediários ou mesmo se deverá ser transportado para um centro maior de complexidade. Realizar novo exame no momento da alta. Estar certo que todos os recém-nascidos foram devidamente registrados em nível próprio da unidade, em que o cartão da criança foi devidamente preenchido e entregue à mãe.
assim como orientação para que o recém-nascido seja acompanhado em posto de saúde ou ambulatório da região e preencher a declaração de nascido vivo, para poder registrar a criança, tá? Qualquer dos métodos usados para obter a idade gestacional permite classificar os RNs em prematuros, idade gestacional inferior a 37 semanas, a termo, idade gestacional entre 37 e 41 semanas e 6 dias, pós-termo, idade gestacional igual ou maior que 42 semanas, tá? Quando associamos o peso à idade gestacional, o RN é classificado segundo seu crescimento em peso intrauterino. RN grande para a idade gestacional, peso acima do percentil, 90 GB. RN adequado para a idade gestacional, peso entre o percentil de 10 a 90. RN pequeno para a idade gestacional, peso abaixo do percentil de 10, que é PIG. Aqui é a classificação, tá? Então, a gente precisa ver aqui a grande para a idade gestacional, apropriado para a idade gestacional, pequeno para a idade gestacional, tá? Idade gestacional de 35 semanas, de 39 semanas. Prematuro, né? Se ele for abaixo do peso, a termo, se ele estiver dentro do peso apropriado, e pós-termo, se ele passar de 42 semanas do nascimento, tá? Então, peso ao nascer, nasceu com 500 gramas, nasceu com 1 quilo, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 e assim sucessivamente, tá? Então, é aqui que a gente consegue desenvolver a curva de crescimento intrauterino, que isso é uma coisa muito importante, né? Para saber a idade gestacional. Retardo no crescimento intrauterino. A frequência de RCU está entre 10% e 15% dos nascimentos. RCU é retardo de crescimento intrauterino. Nos países desenvolvidos, 2/3 de RNs baixo peso inferior a 2,5 kg, apresentam o RCU, os fatores de risco mais comumente associados ao RCU, que são: por que que ele pode nascer abaixo do peso? O que que acontece, tá? Então, a mãe, né? O hábito de fumar. O fumo prejudica muito o desenvolvimento do recém-nascido, tá? Hipertensão arterial crônica ou gestacional também interfere em relação ao peso. Gestação múltipla, mais que 1, 2, 3 ou 4. Antecedente, se ela já teve retardo de crescimentos interinos em partos anteriores, tá? Infecção perinatais crônicas, porque a mãe pode ter, tá, gente? Rubéola, cetomegalia, toxoplasmose, chagas, tá? Anomalias congênitas, por quê? Porque vem de família, insuficiente ganho ponderal de materno, tá? Sangramento persistente no segundo trimestre da gestação, consumo de álcool, desnutrição materna, de acordo com a época em que teve o início ao insulto perinatal. Poderá haver também comprometimento da estatura do perímetro cefálico, tá? Então, ele pode nascer também com o perímetro cefálico afetado. Resumo: o alojamento conjunto é o nome dado à condição onde o recém-nascido permanece com a mãe a maior parte do período, sendo afastada somente em situações específicas. Nesse caso, aproveita-se a permanência da mãe junto ao recém-nascido para orientações sobre cuidados e amamentação, facilitando quando houver alta hospitalar. A equipe de enfermagem deverá estar preparada muito mais para orientar do que simplesmente prestar assistência. Porque, nesse caso, como o RN fica junto com a mãe, então a gente tem mais que ter a condição de explicar, né, do que prestar assistência, certo? Então, terminamos aqui o nosso alojamento em conjunto.